Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer ao pastor presidente pela confiança, os demais pastores obreiros, pelo carinho de estar ouvindo aqui o pastor divino. Sem mais perca de tempo, abra as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Vamos falar algo da parte do Senhor para a igreja essa noite. Aleluia, Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a Santa e Sagrada Escritura: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, nós te louvamos, Pai, te adoramos, te bendizemos o teu santo nome. Te glorificamos, Pai, te damos graça por esse dia. Obrigado, Senhor, por nos manter de pé. Obrigado, meu Pai, pelo pão que nunca faltou na nossa mesa, pelo ar que respiramos e pelos livramentos. Obrigado, meu Pai. Nos ajuda nessa noite, Pai, com esta palavra. Que fale o Senhor e não fale de mim, Pai, mas que o Senhor seja presente com teu Espírito neste lugar, para a glória do teu nome. Assenta aí, glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, nós vamos falar de uma promessa que foi dada aos discípulos e a todos aqueles que servem ao Senhor. Para entendermos essa promessa, precisamos entrar um pouco aqui numa introdução, para os irmãos entenderem. Quando ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, ele está falando de duas coisas. Jesus está pedindo uma obediência e uma submissão. Quando ele diz ficai, ele está falando para você: espera um pouco. Ele está pedindo uma obediência de ficar, de permanecer. E quando ele diz aguardai até que do alto sejais revestidos de poder, ele está falando assim: olha, é a submissão. E para entender esse texto, queridos, nós vamos ver que Deus, ele gradativamente, ele vai dando a porção do seu Espírito, conforme você busca. Gradativamente ele vai dando uma porção quando você estabelece com ele um acordo de permanecer, de ficar, de esperar. E não tem jeito de você receber poder de Deus se você não for obediente, se você não for submisso. Não tem nenhuma outra maneira de você receber os dons de Deus sem a submissão e sem a obediência. E para entrar nesse assunto, nós vamos ver, queridos, que é preciso pagar um preço por isso. Precisamos pagar um preço para ser cheio do Espírito Santo e os dons de Deus estar nas nossas vidas. E se você não tem disponibilidade de pagar um preço, automaticamente os sinais não vão aparecer na tua vida. E as evidências principais, as maiores evidências de um crente cheio do Espírito Santo está nos dons. Não adianta pregar bonito, não adianta falar bonito, ter uma filosofia boa, não adianta ter vários cursos de teologia, se o Espírito de Deus não habitar em vós, de nada vós é. Para frasear esse texto, Paulo chega em Éfeso, encontra os discípulos,
E ele fala: já receberam o Espírito Santo? E eles olham para Paulo e falam assim: mas nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Eu quero entrar nesse assunto falando que a promessa do Espírito Santo foi para derramar sobre todo aquele que busca o Senhor. Porém, nós vemos aqui nesse assunto que alguns discípulos já não sabiam do Espírito Santo. E nós estamos vivendo esses dias. Devido à aula de teologia que fizemos outro dia, eu trouxe um assunto muito forte. E eu vim trazer esta noite à igreja, aqueles que não tiveram na aula, para entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando em você. E por causa de se multiplicar a iniquidade, estamos vivendo numa era moderna, estamos vivendo onde tudo está sendo moderno demais. Estamos vendo que o Espírito Santo de Deus já não está tendo lugar na vida de algumas pessoas. Os sinais desapareceram, os dons já não se vê mais, as profecias já são caladas. A igreja anda como a igreja de Éfeso, onde Paulo fala que a igreja das cartas que Paulo escreve em Apocalipse, as igrejas da Ásia, a igreja fria, morna, a qual o Senhor vai vomitar. E nós vamos falar disso nessa noite. Nessa introdução eu quero falar aos amados que falar do Espírito Santo não é fácil, porque só fala dele quem tem ele. Só fala do Espírito Santo quem prova o dom dele. Só fala do Espírito quem tem comunhão com ele. Só fala do Espírito Santo quem paga um preço para buscar ao Senhor. E no estudo que falamos, nós falamos da dispensação do Espírito Santo. E o que é dispensação, pastor? Dispensação é o efeito de distribuir. É o efeito de distribuir. Bateria. É o efeito de distribuir, de repartir, de dividir. O Espírito Santo pode ser traduzido ainda como o consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, companheiro, intercessor, aliado e amigo. É uma coisa que a gente não vê nesses dias. As pessoas estão dando mais ênfase ao seu tempo natural da sua vida. E vocês sabem o que acontece? Estamos trocando o nosso tempo com o Espírito Santo, com o nosso tempo com os afazeres do dia a dia, deixando o Espírito de lado e interagindo nos nossos smartphones, e passamos a maior parte do nosso dia mandando mensagens que não edificam, deixando o Espírito Santo de lado. Está trocando o Espírito do Senhor pela internet. E depois querem pregar bonito, querem falar bonito, querem ser cheio, querem expulsar demônio, querem ter dono de revelação, quer ter sonhos. Queridos, há uns dias atrás, quando ministramos essa palavra aqui no curso, houve alguns telefonemas para mim depois e falando: pastor, essa palavra tem que ser pregada num culto de doutrina. E eu venho guardando essa palavra e esperando o momento certo. E hoje às 15 horas mais ou menos o nosso pastor me ligou. E automaticamente o Espírito Santo me tocou para trazer a igreja do século 21. Que o Senhor não vem buscar uma igreja morna, uma igreja fria. O Senhor vem buscar uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo, que manifesta o poder, que manifesta a graça.
E essa busca, queridos, tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço, não adianta. Não adianta, sem preço você não consegue ser cheio do Espírito Santo. A obediência estava aqui em primeiro lugar, quando o Senhor fala: olha, ficai aqui, ficai na cidade. Olha, eu vejo que o texto me leva a entender o seguinte: que alguns discípulos não moravam em Jerusalém. Não, alguns discípulos não moravam em Jerusalém. Pedro, por exemplo, era de Betsaída. Automaticamente o texto me leva a lembrar, apesar da Bíblia não dizer, mas automaticamente a Bíblia me leva a lembrar que se Pedro era de Betsaída, ele tinha que ir para Jerusalém. Ele se mudou para lá para ficar esperando a promessa. Se nós observarmos também, a Bíblia diz que Lucas também era grego e era de Antioquia. Automaticamente, pela obediência, ele também foi para Jerusalém aguardar a promessa. Se nós observarmos, João e Tiago eram de Cafarnaum. Olha, cidades vizinhas, não eram perto as cidades circunvizinhas. A cidade circunvizinha mais perto era a aldeia chamada aldeia de Emaús, que era 11 quilômetros, mas as demais aldeias eram longe. E o texto revela automaticamente que esses discípulos tiveram que se mudar. Aleluia. E é esse ponto que eu quero falar um pouco. Querer mudar a vida ninguém quer. Querer fazer um contorno de 360 graus e mudar a vida para receber de Deus poder do céu ninguém quer. Querer descer na oração de madrugada e passar 1 hora ou 2 horas, ninguém quer pagar o preço. Querer subir o monte, ficar 3 dias no monte, ninguém quer. Ah, pastor, eu trabalho. Eu também trabalho. Ah, pastor, eu tenho o meu emprego. Eu também tenho. Mas você sabe o que está acontecendo, igreja? É o mundo pós-moderno. Não precisa ter muito estudo, porque você vai ali na internet e imprime ali no micro-ondas da vida uma injeção de palavras e você chega aqui e lança na igreja. Mas é palavra sem poder do Espírito Santo, porque quando você desce para buscar na Bíblia, para entender os mistérios de Deus, aí a palavra tem poder, aí tem unção, aí tem libertação, porque Deus faz desta forma. E nós vimos aqui, queridos, que o texto me obriga a pensar desta forma, que os discípulos saíram do seu comodismo, largaram as suas aldeias, correram para Jerusalém para ser revestido de poder, porque a promessa do Senhor, que Ele ia mandar o Consolador, o Espírito Santo, aquele qual nós relatou, que é aquele que nos conduz nessa vida. E para entendermos, o Espírito Santo ele veio para morar dentro de mim e morar dentro de você. Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e ele habita dentro de cada crente, o próprio Deus morando em você. Quantos tem Deus aí? Quantos pode bater no peito e falar assim: eu tenho o Espírito de Deus? Aleluia. Porque é assim que o Senhor vai fazer com a tua vida a partir de hoje. O Espírito Santo é o comandante da igreja. Sendo o cabeça da igreja, Cristo sendo o cabeça da igreja, a igreja orienta a sua igreja. O Espírito Santo é que habita em nós. Como o próprio Jesus Cristo disse: eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aleluia.
O Espírito Santo, se o Senhor não manda Ele, nós estaríamos órfãos. Mas Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu mandarei o Consolador, aquele que vai conduzir o crente nos dias terríveis desses últimos dias. Essa é a dispensação. Eu roguei ao Pai que Ele vos mandará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, o Espírito Santo, aleluia, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber e que não conheceu, mas vós conheceis, porque habita em vós e está em vós. Portanto, o Espírito Santo é o guia da igreja na dispensação até o fim. Vocês sabem que Ele vai embora. A igreja sabe que o Espírito Santo vai embora. Quando a igreja for tirada da terra, a Bíblia diz que Ele vai também. Então a palavra não vai ter mais poder como tem agora. E assim, queridos, a dispensação, se nós entendermos aqui na dispensação, no livro de Apocalipse, na introdução das cartas que Cristo escreve, Ele identifica como autor, identifica como remetente, mas porém o próprio Espírito Santo é quem assina embaixo. Preste bem atenção, Cristo envia as cartas à igreja como remetente, mas quando chega lá no final, a Bíblia diz assim: e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos que Cristo é o remetente, mas o próprio Espírito Santo é quem assina, aleluia. Eu estou trazendo hoje para a igreja, para você entender que o Espírito Santo, Ele quer um lugarzinho aí de você. Ele precisa ter um lugar de morada. Nas minhas palavras, pode uma casa já habitada habitar outra pessoa? Pode uma casa suja habitar alguém? Para alguém habitar numa casa que está habitada, é preciso alguém sair. Nas minhas palavras, palavra do pastor. O Espírito Santo, Ele não habita em templo que já está ocupado. Não habita. O Espírito Santo não habita em templo sujo. O Espírito Santo também não fala em fonte que jorra os dois tipos de água. Não venha para mim me falar que é cheio do Espírito Santo, se a tua boca não profere palavras de vida. Não venha falar para mim que o Espírito Santo habita em você, se o templo não está ordenado, arrumado. É a Bíblia que fala. Porque Ele habita num templo limpo, separado, adornado. Ele quer um lugar limpo. Ele quer usar o crente, mas hoje em dia os crentes não querem deixar o Espírito Santo usar. E nós vamos continuando na dispensação. Nós vemos aqui que quem assina as cartas no final é o Espírito Santo. E para os irmãos entender a obra do Espírito Santo na história da Bíblia, em cada manifestação da obra de Deus registrada na Bíblia, percebemos que a Trindade Santa trabalha sempre. Eita Jesus! Em cada obra registrada na história do povo de Deus na Bíblia, o Espírito Santo está presente. Você quer ver uma coisa? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, está escrito, o que está escrito? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só a obra do Espírito Santo na fundação do mundo. E de lá para cá Ele vem atuando na vida da igreja. Porém, queridos, estamos vivendo um período de esfriamento total.
Andamos por congregações em congregação e nós vemos que o Espírito Santo, ele é sinalizado, é evidenciado quando nós vemos um irmão, ou 2 ou 3, sendo agraciado, cheios. Porque dar glória a Deus não significa que você está cheio do Espírito. Dar aleluia não significa que você está cheio do Espírito. Significa que você está cheio do Espírito Santo é quando Deus está te usando para revelar o pecado, para falar a profecia, para ajudar o irmão que está caído. É desta forma que o Espírito Santo reverencia na tua vida. Aleluia. Então a manifestação do Espírito Santo nas obras de Deus registradas na Bíblia estava presente a Santíssima Trindade. O Pai é o autor, preste bem atenção nisso. O Pai é o autor, o Filho o executor e o Espírito Santo o ativador da obra. Tem muita gente aí que estão igual aqueles 2 discípulos, pastor Roberto, que nem sabe que existe o Espírito Santo. Nem sabe que existe o Espírito Santo. Nunca teve nem a força de tentar descer um pouco e falar: Pai, me batiza com o Espírito. Pedir, buscar. Você quer receber o Espírito Santo de Deus com a unção dobrada? Desce, se humilha, vai para os pés do Pai. Busca Ele com todo o teu coração, com toda a tua intensidade. Vamos ver mais a manifestação do Espírito Santo. Em Apocalipse, percebemos o trabalho do Espírito Santo aos líderes do povo, sacerdotes, juízes, libertadores, os profetas da antiga aliança, como também através do próprio Cristo e dos seus santos apóstolos, estabelecendo a nova aliança na inauguração da igreja lá em Pentecostes. Oh, aleluia! Quantos se lembram dessa passagem? Quantos se lembram que eles na obediência ficaram lá, reunidos? Cerca de 120 pessoas, é isso, pastor Roberto? Cerca de 120 pessoas, eles estão reunidos no mesmo lugar, como a igreja está aqui. E a Bíblia diz que agora entra um vento meinente, aleluia. E este vento, porque o símbolo também do Espírito Santo é um vento. E a Bíblia diz que agora este vento faz um remover dentro daquele lugar. Olha a evidência do Espírito Santo, e começa a tomar por línguas estranhas, começa a tomar outro, e começa a incendiar a igreja que não tem poder, a igreja que não fala em línguas, a igreja que não profecia, está morrendo, pastor. E nós vemos o texto falar que a Bíblia inicia, olha aqui, no dia de Pentecostes, a Bíblia já inicia mostrando que o Espírito Santo trabalhava da forma na terra, dizendo que aquilo que nós falamos, que a terra era vazia e sem forma. Do nascimento de Cristo até o Pentecostes, o Espírito Santo atuou no meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo que Jesus fazia por ocasião do seu ministério terreno era orientado pela atuação do Espírito Santo de Deus. Eu estou trazendo à igreja a importância do Espírito Santo, que está se esvaindo, está se esfriando. Já não vemos crente mais cheio do Espírito Santo. Não vemos, amados. É o dia a dia, é o trabalho, é a luta. Você tem que ter um tempo para Ele.
Olha as obras do Espírito Santo na igreja primitiva, para você ter entender o que acontecia na igreja. A igreja primitiva era uma igreja triunfante, porque caminhava no poder do Espírito Santo. Olha só, a igreja que caminhava no Espírito Santo era uma igreja avivada. A igreja, porém, que não tem esse poder, é uma igreja fria, igreja morna, igreja que não tem poder nenhum. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja triunfante, é uma igreja que cresce, é uma igreja que caminha em direção ao Senhor, em direção ao céu. A igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que ganha almas, que evangeliza, que prega a palavra, que liberta o cachaceiro, o macumbeiro, o doente. É a igreja que traz vidas. Porém, pastor, estamos vivendo dias em que até evangelizar está sendo difícil. O pastor convida a igreja para sair em campo, vai o pastor sozinho. A chama do Espírito Santo já está morrendo. O chamado do ministério do irmão ou da irmã já está esfriando. O obreiro que é consagrado a presbítero, evangelista, não quer mais ir lá na feira pregar o evangelho. Não quer sair e visitar o enfermo que está em cama e está em estado terminal. Já não querem mais. Sabe quem fala, pastor? Ali já era, pastor, deixa para lá. Está desse jeito a igreja do século 21. Infelizmente estamos vivendo esses dias. Se eu controlar o horário aqui. E essa era a obra da igreja primitiva. A igreja que caminhava no poder de Deus. Só quem tem poder, só quem vai buscar o Senhor, é só esses que Deus vai usar nos últimos dias, para falar a verdade, para proclamar e anunciar o evangelho da salvação. É para dizer como João Batista falava: arrependei-vos, arrependei-vos. Porque, queridos, é uma vergonha. Eu posso falar no meu trabalho, tem muitos crentes lá que é agente de trânsito, mas não se identifica. Ele não se identifica que é um cristão. Quando dá a paz do Senhor e tem um aglomerado de gente, ele faz questão de nem responder. Desse jeito. Esses dias minha esposa foi lá com a missionária Marina, e eu estava ali nos meus amigos. E a missionária Marina fez questão de anunciar: pastor, 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 pastor. E eu sou pastor sim, porque o Senhor me chamou para pregar as boas novas. É, porque se você não revelar a sua identidade aqui, ela vai ter revelada lá no céu. O pecado que não te mata aqui vai te matar lá no céu. Vamos lá, para você ver o que a obra do Espírito Santo fazia na igreja primitiva. A Bíblia diz aqui, o texto diz aqui, que ela caminhava no poder. Era uma igreja fervorosa, uma igreja avivada. Paulo já havia dito à igreja de Tessalonicense: não extinguais o Espírito Santo. Infelizmente Paulo tinha certeza que nos últimos dias a igreja do século 21 está extinguindo o Espírito Santo de Deus. Não querem o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Porque se eu buscar o Espírito Santo e estiver errado, ele vai falar: se converte primeiro. Se eu buscar o Espírito Santo e estiver errado, ele vai falar: olha, você precisa se consertar nisso, porque senão eu não habito em você. Queridos e amados irmãos, prepara a tua vida. Palavras do pastor. Palavra do pastor. Eu gosto muito de pesquisar os acontecimentos mundiais, as geleiras, a destruição das matas, dos rios. Eu estudo muito isso, eu gosto de história. Há uma nota dos últimos dias do cientista
eles já detectam que algo muito grande vai acontecer na terra. Porém, alguns dizem assim: é um meteoro que vai se chocar contra a terra. Outros dizem: não, é um grande terremoto que vai levar uma terça parte dos crentes, do povo. E eu digo para a igreja: não é não. Sabe qual é o grande acontecimento? É o céu que vai riscar de ponta a ponta. É o céu que vai se abrir de um lado ao outro, e o Senhor vai aparecer nas nuvens e vai levar a igreja. Paulo dizia à igreja de Tessalonicenses: não extinguiu o Espírito Santo. Infelizmente aquilo que Paulo temia aconteceu após o primeiro século do avivamento da igreja. Agora, queridos, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Chegou um tempo da igreja primitiva que entrou o paganismo, o catolicismo, e a igreja começou a entrar nessa onda, e o Espírito Santo foi se esfriando, e a Bíblia diz que aquele foi tão intenso que calou o Espírito Santo por 1000 anos, pastor Roberto. Por 1000 anos o povo entrou num paganismo tão grande, entrou num catolicismo tão grande, porque não sabia mais quem era quem, não se identificava quem era, quem tinha e quem não tinha, quem era santo e quem não era, quem falava a verdade e quem falava, não tinha mais como saber quem era quem. E eu trago para esses dias: nós não temos mais certeza de quem é quem. Não temos, irmãos. Infelizmente nós não temos essa certeza de que aquele mesmo que fala a palavra do Senhor e que profere que é santo e que pronuncia a palavra, está profanando também o templo. Não temos mais essa certeza. E o texto diz aqui, queridos, que chegou um tempo naquela apostasia tão grande, naquele esfriamento tão grande, que o Espírito Santo se calou. É assim. O que Davi falou quando pecou? Pai, não retire de mim o teu Espírito. Estamos vivendo esse tempo. Se você não quer, Deus não vai te obrigar a querer o Espírito Santo. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o livre-arbítrio, você pode aceitá-lo ou não. Então o Espírito Santo, 5 anos, a igreja tornou-se ritualista, numa fase sombria. Ritualista, eu quero falar disso. Sempre o mesmo versículo, o irmão chega aqui na frente, pastor, dá oportunidade. Sempre a mesma canção, pastor, dá oportunidade, já estamos cansados de ouvir a mesma música. Você sabe o que é isso? Sempre a mesma pregação. Ritualismo. É porque não busca. Se está pregando o mesmo versículo, é porque não está lendo a Bíblia. Se está cantando a mesma canção, não está pagando preço para cantar outras. Estamos vivendo numa igreja ritualista. Ei, Jesus é Deus que quebra protocolo. Ele toma lá no meio, lá, aquele que está no canto, o que está na porta, o que está no altar. Deus quer usar. Não fique aí sendo ritualista esperando sair fogo daqui para lá, não. O fogo tem que sair daí para cá, igreja. E tem mais. Tem pessoas que entram num culto igual esse, não conseguem dar um glória. Cuidado, hein? Cuidado para não ser comido de bicho. E olha o que está acontecendo na igreja que está esfriando o Espírito Santo. A política e a religião e o cristianismo
que estão falando aí que são os carismáticos. Eita Jesus! Tem alguém que não é daqui aí? Levanta a mão, só para mim te conhecer. Amém? Eu quero falar um pouquinho. Eu sou carismático? Você é carismático? Você é político? Também, né? Somos. Vivemos num mundo em que a política tem que ser. É as leis. A lei do homem. Precisamos saber da política. Precisamos ser carismáticos. Mas o crente carismático, ele não adora Maria. O crente carismático, ele não joga no jogo do bicho. O crente carismático, ele não joga na lotérica. O crente carismático, ele fala a verdade. Somos políticos? Somos políticos, sim, pastor Caio. Somos políticos, claro. Eu sou de uma autarquia do governo Bolsonaro. Sou de uma autarquia, eu vivo a política todo dia. Eu trabalho com leis. Porém, ela não pode tirar essa essência que está aqui, ó. Salomão falou assim, olha, o que Salomão falou? Tudo é vaidade, mas vale aquele que mora em mim, é aquele que eu busco do alto. Então, queridos, não deixe que nada te tire. Olha só, a operação sobrenatural do Espírito Santo, com evidência de línguas faladas e repartidas no dia de Pentecostes, havia se cessado. Eita Jesus! O esfriamento, pastor. O esfriamento. Quantos crentes que falavam em línguas repartidas e até profetizava e falava e discernia as línguas faladas, tinha poder de pronunciar a língua estranha que a irmã estava falando, que o irmão estava falando, porém se cessou, se calou. Se calou. Eu conheço muitos que eram cheios, transbordava, hoje está frio, calado. A era moderna está dominando o crente. A era moderna está tirando a unção de crente. A era moderna está trocando o Espírito Santo pelos bel prazer desta vida. Olha, sai desse conforto, larga esse conforto. Se tu quer ser cheio do Espírito Santo, larga esse mudanismo. Esse mudanismo só te atrapalha, está tirando a tua unção. Até as aparências muda, pastor. Muda, irmãos. Muda as afeição. Quem tem o brilho do Espírito Santo, a afeição é diferente. Quando nós chegamos perto de alguém que está vazio, a botija não tem um azeite mais, está quase parando, está quase no último banco lá para ir embora, a gente vê que a afeição está morta. O brilho do Espírito Santo já se acabou. Irmão, você foi chamado, separado, já desceu as águas. A Bíblia diz que tudo se fez novo, nova criatura é. E aí a igreja primitiva, o poder sobrenatural das línguas estranhas e repartidas já havia cessado, com o fim do período apostólico. Essa desastrosa teoria causou um estrago muito grande na igreja primitiva. E está causando na igreja do século 21. Está causando. Chama para a oração de manhã aqui, 8 horas da manhã. Chama na congregação para descer 15 minutos, como o nosso pastor determinou aqui. O pastor determinou 15 minutos toda a congregação antes do culto. Chega lá, só tem 1 ou 2, o resto só chega depois das 7h40. E quando chega, quase na hora da palavra. E depois querem oportunidade, querem falar, querem ser o tambambambam. Espera aí, igreja, você quer acompanhar o pastor divino? Desce,
Vem do lado aqui, ó, vamos junto. Que aí você vai ter oportunidade para pregar, para falar, para evangelizar, e você vai andar do lado do pastor. Irmãos, é um esfriamento total, pastor Roberto. Total. E aí está acontecendo. Aqui o texto diz, ó, foi a desastrosa teoria que causou esse estrago na igreja. Vamos ver aqui a atuação do Espírito Santo na história da igreja, em toda a história da igreja. Olha só, depois Deus levanta, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 homens. A igreja morta por 1000 anos. 1000 anos a igreja primitiva estava morta. Não se via mais o agir do Espírito Santo. Ninguém falava em línguas, ninguém profetizava. Mas a Bíblia diz que Deus levantou, olha, 4 homens. Olha só o nome dele: Jonathan Wesley, John Wesley, George Whitefield, Charles, que começou ali na rua Azusa. E esses homens, eles tomaram uma atitude que só homem de Deus pode tomar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Falar da evidência do Espírito Santo de Deus, para que ele não seja extinguido da igreja, para que você que é obreiro do Senhor seja cheio. Seja cheio. Vou falar de novo: seja cheio. Seja cheio. A Bíblia diz que esses homens tomam uma atitude, pastor, gloriosa. Eles se reuniram ali e começaram a buscar. Olha o que o texto diz, olha. Eles começaram a buscar. A Bíblia diz o seguinte, olha só: por volta dos anos 1900, o mundo começou a receber de novo o Espírito Santo através das evidências que esses homens buscaram. 1000 anos, igreja, sem o Espírito Santo. 1000 anos. A igreja morreu, mas você habita em você o Espírito Santo. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, você sabe o que acontece? Eu acho que já evidenciei isso lá no pastor Erielto. Você começa a dar glória aqui, ó, glória, 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 incendeia o outro. Glória, acendei o outro. Começa a falar em língua, incendeia o outro. Vai incendiando. Quem é cheio do Espírito Santo transmite virtude, transmite poder. Hoje nós temos que suar a camisa, hein, pastor Roberto? Temos que suar a camisa, né, pastor Caio? Às vezes temos que suar o que buscamos lá no monte, pastor Erielto. O tanque vem cheio, mas quando chega no culto esvazia tudo, porque tem que dar tudo, porque a igreja está sem. A igreja precisa ser cheio. A Bíblia diz que você é um vaso de honra. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Então a igreja passou por um período de avivamento. O Espírito Santo de Deus, olha, presta atenção, o Espírito Santo de Deus continuou agindo e interagindo na igreja do Senhor na terra, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito Santo tomou aquele lugar e encheu aquela rua azul. A Bíblia diz, o texto diz que a história diz que aquele lugar incendiou a rua toda, pastor Roberto. A rua toda incendiou, porque a descida do Espírito Santo foi tão grande, que o povo pensava que tinha um fogo queimando as casas, mas era o poder de Deus. Era o poder de Deus. Vê o tempo aqui que eu ainda vou tentar falar dos dons. Então, queridos, os dons espirituais, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui.
Os dons espirituais são as evidências, preste bem atenção, os dons espirituais que operam em ti são as evidências de que o Espírito Santo mora em você. Quem captou a mensagem aí? Os dons, vou falar de novo. Os dons espirituais são as evidências de que o Espírito Santo está agindo na igreja, no meio do povo. E que dons são esses, pastor? Vamos lá. O dom de revelação. Cadê eles? Cadê os dons de revelação? Cadê os dons de revelação? Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, esse dom está comigo. É os sinais, é as evidências. É as evidências de quem é cheio, de quem tem Ele, quem tem intimidade, quem paga preço, quem desce oração, quem sobe no monte, quem vai buscar. É os dons, é as evidências. Por que eu trouxe aquele texto ali que o texto me fez lembrar que se era para ficar na obediência e na submissão de estar em Jerusalém, o texto me obriga a entender que esses meninos, esses apóstolos, esses discípulos que um dia foram seguidores, depois discípulos, depois apóstolos, esses homens, o texto me obrigou a dizer que eles largaram tudo, deixaram tudo e se mudaram para Jerusalém. É aqui que os dons se encaixam na vida da pessoa. Enquanto não deixar tudo, pastor, enquanto não largar tudo. Uma vez eu falei na igreja que eu sou filho de nordestino, católicos, da parede fica cheia de imagens. E eu falei uma vez na igreja que a minha mãe, ela descia de joelho na imagem. E eu cheguei um dia para ela da igreja e falei assim: que dia que essa imagem falou com a senhora? Não falou. Que dia que ela atendeu uma prece da senhora? Não atendeu. Aí eu falei para ela assim: eu tenho um Deus que Ele falou comigo quando eu ia passando lá na porta da igreja, mãe. Deus usou o pregador cheio do Espírito Santo e falou: ei, você aí fora, entra para dentro. Falou a minha vida de cois salteado. E eu falei: só eu sei. Ela falou: não, Deus sabe. Aí falei para ela: larga isso. Ela falou: como assim? Tira isso daí, vamos servir um Deus que fala comigo, responde a tua oração, um Deus que atende quando você está no sofrimento, na angústia, na dor. É o Deus que vai te responder, porque esses aí nunca fez nada. Aí eu falei para ela assim: mas primeiro temos que tirar esses carrapichos que nós trouxemos do Nordeste. Aí ela riu: que carrapicho é esse? Essas idolatrias. Se eu falar para vocês que eu já entrei em casa de crente, que eu ainda vi uma imagenzinha lá, vi. Se eu falar para vocês que eu entrei em casa de crente e vi o rosário lá, já. Se não tirar, se não limpar, se não tirar os carrapichos, lavar as vestes no sangue do Cordeiro, não tem parte com Ele. Não venha me enganar, porque não tem parte com Ele. Olha só,
Os dons são evidências que o Espírito Santo habita em você. O dom de revelação, de poder e de voz, e o dom de revelação serve para a orientação espiritual da igreja e do ministério e tomar decisões. Quantas pessoas estão indecisas, pastor? Meia pedra, meio tijolo. Tá igual o Geazi. Tá vendo mais os inimigos do que os amigos. Nem entra, nem deixa o outro entrar. Quando chega alguém novo na igreja, a cara emburra, cruza os braços. Vou falar, pastor Roberto. Quando alguém se destaca, porque o pastor só dá ênfase para esse. Sabe por quê? Porque quando alguém chega e se destaca, está buscando o Senhor, está querendo fazer a obra, está se levantando para fazer a obra para o Senhor. Aí você sabe o que acontece? Olha só, as evidências dos dons de revelação têm finalidade de capacitar pessoas escolhidas. Só quem tem e quem paga preço para buscar é que o Senhor separa. E tem gente querendo ser consagrado. Tem gente querendo passar, pastor, no hall de obreiro para ser consagrado. Mas vai buscar a história. Vê se tem uma alma aqui dentro que ele ganhou para Jesus. Vê se tem uma casa que estavam separando e ele foi lá e reconciliou a família. E quer ser consagrado. Ainda bem que nós temos um pastor que os olhos dele enxerga muito bem, porque ele não consagra para ser obreiro, ele consagra quem já é obreiro. Aleluia. E olha só, os dons, o dom de poder, os dons de poder são os dons sobrenaturais pelos quais o poder de Deus é manifesto a fim de transmitir a resposta miraculosa através da intervenção de Deus. Olha, presta atenção. Acho que aconteceu lá no pastor Ariel. Irmão, estou enfermo. Vem cá, irmã. Sai! Caçador, irmã. Sarou, pastor. Não mente. Sarou, pastor. Deus dá os dons a quem quer, mas quem não quer, não recebe. Os dons, olha quantos enfermos, pastor, nós temos dentro das congregações, e põe as mãos, e chama o obreiro, e unge com óleo, e faz isso, e faz aquilo, continua a mesma dor, continua a mesma doença, não sara. Cadê o poder de Deus que habita em você, igreja? A Bíblia diz que o Senhor falou: olha, e farão sinal maior do que o que eu fiz, e os meus sinais seguirão aqueles que crerem. Quem crê aí? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem quer ser usado? Quem quer ser usado nesses últimos dias? Deus está falando: se você quer ser usado, separa do mundo, separa a tua vida. Olha só o outro dom, os dons vocais. Vou falar com os cantores agora. Os dons vocais, a expressão, os dons vocais do Espírito Santo é manifesto através da expressão, orar e louvor, e profecia, e línguas, e dons de variedade. Eu não admito, pastor Roberto, perdoe eu falar, igreja, mas não vem para cá cantar música com ritmo mundano, não. Botar música da igreja com ritmo, não vem falar para o pastor que ele vai gostar, que eu não vou gostar, não. Eu sou franco em dizer: ou o louvor é inspirado pelo Espírito de Deus, ou não é de Deus.
Você sabe o que acontecia? O que aconteceu na Revolução de Lutero? Misturou muito. Ele abriu os olhos de muitos que estavam perdidos. Porém, entrou no meio da igreja todo tipo de gente. É como saíram do Egito. Quando saíram do Egito, não saiu só o povo de Deus, não. Saiu misturado com o povo egípcio também. Sabe o que aconteceu? No caminho ficaram enchendo a cabeça do povo para voltar, porque queriam voltar para o Egito. Olha, se você vir cantar aqui música de Deus com ritmo mundano, você pode saber que o pastor aqui desaprova. Desaprova. Louvor tem que ser inspirado para subir no trono da graça. Louvor tem que chegar nas narinas de Deus e de lá de cima ele mandar unção. Porque a Bíblia diz, pastor, que o louvor liberta. O louvor não chama para dançar, não. O louvor chama para libertar. Olha só aqui. Os dons de línguas, os dons vocais, falamos, os dons ministeriais. Agora eu vou pegar a crente, agora eu vou falar com os obreiros. Vocês sabiam que os dons ministeriais é para os obreiros? Uns foram chamados para quê? Apóstolo, outros para quê? Profeta, o outro para quê? Evangelista, o outro para pastor e outro para os doutores. Estamos fazendo tanta dó, pastor. Tanta dó, está dando dó da gente chegar numa igreja e caçar um obreiro que se destaque na escola bíblica dominical. Meu Deus do céu. Graças a Deus que lá nós temos duas irmãs que trazem uma aula boa. Mas se a gente vai visitando, a gente vê que o próprio pastor da congregação está sendo professor de escola bíblica, porque não tem ninguém que se levanta para ministrar a escola. Cadê os dons que Deus te deu? Meu Deus, pastor. Olha só, presta atenção, para nós ir para a conclusão já. 15 minutos. Uns foram chamados para apóstolo. O apóstolo é enviado especial, representante de Deus. Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, que também em nome de apóstolo enviou e utilizou para apóstolos. Quer dizer, o Senhor comissionou esses homens. Está aí o apóstolo Roberto. Foi comissionado por Deus para ser apóstolo desta igreja. Todo esse ministério está sobre a responsabilidade do apóstolo Roberto. E não é eu que vou cobrar dele. Não. Eu sou submisso a ele, que é o meu líder. É o meu líder espiritual. Porém, se ele negligenciar esta obra, quem vai cobrar dele é Jesus. Vamos para o próximo. Outros foram chamados para profeta. Olha, Lucas escreve que havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio e Cirineu, Colassos de Herodes e Tetraca de Saulo. Portanto, os mesmos, não vendo tanta intensidade de profetas quando havia na antiguidade. Presta atenção aqui. Nós relatamos alguns que Lucas escreve. Lucas escreveu alguns aqui que eram profetas lá, se levantava como profeta e falava como profeta. Por que as profecias têm cessado? Porque muitos têm se acovardado. É só que tem coragem de falar a profecia que Deus dá. Só aquele que tem coragem. Porque hoje, queridos, estamos buscando mais ver um profeta vir de fora. Vou falar uma bênção de Deus, ouvir o homem de Deus usado na profecia como Deus usou o pastor Josiel Lima. Muito maravilhoso ver. Mas e eu? Vou ficar correndo atrás de profeta? Vou ficar correndo atrás de profecia? Deus me chamou também para profeta. Eu vou profetizar em nome de Jesus.